Muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para mais um vídeo. Finalmente aí os vídeos de tela na prática voltaram. Consegui resolver o problema que eu estava da minha tela 4K, deixei ela em 2K, basicamente isso já aí resolveu o problema. Vou comprar mais um pente de memória para a memória ficar mais lisa ainda e continuar fazendo mais gravações. Mas por enquanto estou bastante feliz aí porque consegui voltar a gravar e atualizar as minhas telas do meu trabalho atualmente, galera. Então vamos lá, sem mais delongas. A corrida de Newton Abbott, e eu começo a corrida trabalhando o Chile. Ele tinha uma tendência relativamente contra ele, mas eu já conheço o Chile, isso aí é um dos detalhes que eu coloco no meu curso. É importante você conhecer aí os cavalos. O Chile é um cavalo que ele corria flats e agora tá para as jumps, então vocês podem ver que os saltos dele não são tão perfeitos, mas ele tem potência para ir para frente. Então foi isso que eu reparei aí no drone, que o jockey ele dava tanto ritmo no cavalo quanto ele tinha saltos relativamente bons. Não eram os mais perfeitos, e isso eu coloco aí como um fator de análise para quem não sabe. No meu curso eu tenho vários fatores de análise fundamentalistas aí. Vou colocar para vocês na parte de análise tática de corrida de cavalos. Eu tenho 5 aulas. Aqui as aulas de análise tática são aulas bem grandes. Vou colocar aqui uma aí para vocês verem o tamanho das aulas. São aulas bem compostas para a galera aprender realmente o que são fundamentos das corridas de cavalo. É importante a gente ter essa percepção porque a maioria das entradas, ou melhor, quase todas as entradas são mais interessantes quando você conhece o esporte, quando você faz uma análise tática sobre ele. E aqui já coloco aí os primeiros R$ 50 para o bolso, meus primeiros movimentos aí para o bolso. Geralmente nas jumps eu trabalho com essas stakes maiores aí até a parte intermediária da corrida. Eu costumo fazer esse trabalho. A primeira estratégia ela foi feita, que foi os front runners de 0 a 10% da corrida. Agora eu estou buscando a segunda estratégia, que são os ajustes na zona neutra. Eu chamo zona neutra essa zona entre a parte verde e a parte amarela da corrida. Vi aí uma margem para fazer um scalping, fazer aí algum troco a mais. Não tanto, porque já achei que essa odd estava muito amassada. É, não podia estar ali a 3 porque era um dia, principalmente um sábado, em que, cara, geralmente a gente tem bons competidores, né? Geralmente no sábado a gente tem aí os cavalos em que eles confirmam a leitura, né? E a leitura tática desse cavalo era que ele tinha puxado a corrida de uma forma muito forte, acelerado muito o ritmo dessa corrida. Nas aulas de análise tática eu falo sobre ritmo de corrida e é um fator de análise bem importante que vocês vão ver logo mais que ele vai ser utilizado. Eu achei que essa odd tinha subido também muito cedo, precocemente. Geralmente acontece isso, o mercado ele sobe as odds um pouco cedo em algumas situações, para vocês verem, aí foi feito mais um ajuste. O cavalo não estava morto. Cometo um pequeno erro nesse trade. O meu trabalho nesse trade foi quase perfeito, mas cometi esse pequeno erro que foi não ter fechado essa posição. Os ajustes eles são feitos para que a gente vá fechando as posições. Então eu fico com o meu lucro da primeira estratégia do front runner e deixo em free bet. Estava até fazendo um bom trabalho até então, mas tive uma decisão que foi pagar para ver o ATF, que é a terceira estratégia, e estava numa zona de ajustes e os de trás estavam encostando, então já poderia ter fechado aqui,
já estava com um bom lucro da segunda estratégia, acabo aí deixando, ou melhor, colocando duas estratégias, misturando as estratégias, né? E vi que perdeu o valor, vi que o jockey estava forçando muito, então acabo tendo que fechar esse trading. E cara, faz parte. É um detalhe que é assim, a gente tem que saber o desenrolar das coisas, galera. Prestem bastante atenção nisso. Fica aí uma dica para essa parte da corrida e para o trading de vocês. A gente tem que saber os possíveis desenrolares das posições em que a gente está exposto, né? Então, eu estava exposto em uma posição que ela tanto perdeu o valor e eu entendi que ela tinha perdido o valor, quanto o fato do desenrolar do que pode acontecer aqui com esse cavalo frontrunner. Por que que eu fecho a operação basicamente no lucro onde o mercado estava me dando? Eu não eu aceito que o mercado não tem que voltar mais. Porque nessa situação, se o cavalo um passa do cavalo 4, é, o mercado ia condenar essa odd de fato para cima, tá? Se o número, assim, se o número um ele não passa do cavalo número 4, o mercado ia ficar pendurado aqui nele. E ele tinha um risco de descer a odd. Tem muita gente que olha uma situação dessa e fala assim: caramba, o jockey subiu, ou melhor, o mercado desse cavalo subiu, eu vou inverter, ainda vou tentar ficar em lay. Cara, acontece o seguinte, se esse um aqui ele fica só marcando posição, o mercado ele podia ficar especulado, porque o mercado gosta dos front-runners em Newton Abbott. Então, vendo a quantidade de informações, a quantidade de experiência que eu trago para fechar essa posição, e não só para fechar, mas para não inverter ela. O desenrolar do trading acabou sendo que o Tire ele perdeu o valor, o um foi passando dele. E por que que eu não apostei no um? Esse um ele era para um ATF curto, que é a minha quarta estratégia, mas por que eu não aposto nele? Porque a situação era que a corrida estava no ritmo muito rápido, né? Então, voltando aí à análise tática de corrida, quando a gente tem um ritmo muito forte, a vantagem ela não fica geralmente para o cavalo que forçou o ritmo junto do outro cavalo nesse ponto do trading. Olha só quantas informações importantes. A vantagem competitiva ela fica para os cavalos de trás. Por quê? Porque eles guardaram mais potência de sprint para o final. Ainda faltava muito, ainda havia, ou melhor, havia um distanciamento bem bom. Então faço aí três entradas basicamente, coloco aí 66 nesse cavalo aqui para o Harris Skelton e tinha confiança na entrada, esperei ela descer, ó, ainda tava exposto e antes dele passar do Ben Jones, a odd dele já tinha subido de uma forma muito especulada aí. E eu já tinha colocado R$ 205 no bolso com o lucro que eu já estava. Aí fiquei então com 141. Ainda fiz uma betzinha aqui, um gamblezinho no final. Mal sucedido, mas também perdi R$ 2 para caso desse certo, caso acontecesse alguma coisa, ainda ia me pagar 406 usando um pouco dessa vantagem. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas o mais importante é a gente saber administrar a mão direito. Então foi isso que eu fiz, administrei bem a mão, separei o trade em estratégias, não foi 100% perfeito, poderia ter sido melhor, mas tudo bem, a gente tem que aceitar, soube dar a volta, soube entender a situação e não me abati, vi uma entrada que tinha valor, não deixei de usar aí o lucro que eu tinha no cavalo, e expor um pouquinho ainda mais de lucro, mas também não fui muito forte no cavalo,
o que é importante, mantive a minha gestão. Caso desse errado, eu perderia 28 reais, e deu certo no final, 238. Então, aí um ROI de mais de 1000% sobre a exposição, né? Então é basicamente assim meu trabalho hoje em dia. Eu gosto de trabalhar nas odds bem altas, galera, porque elas me dão um retorno para um valor aí investido relativamente pequeno, né? Então, foi um jackpot. É, Mostrei algumas coisas do meu curso para a galera entender um pouco mais que as corridas de cavalo envolvem bastante conhecimento. E é isso, galera. Quem quiser aderir ao curso, ele está numa lista de espera, porque vou ser franco, vou ser sincero com a geral que assiste o vídeo. Muitos reembolsos, muitas pessoas de má fé, infelizmente, em um mercado em que, de fato, é por isso que o preconceito reina sobre os cavalos, não é só sobre ah, o preconceito com o esporte, mas de muitas pessoas que tentam viver aqui de uma forma em que, vou falar para vocês no claro, Deus não abençoa, tá, galera? Deus não abençoa quem busca fazer as coisas de forma errada. Não posso fazer nada. O que eu posso fazer é diminuir, infelizmente, aí o acesso ao curso, deixando ele só favorável, só a favor de quem quer pagar ele à vista no Pix. Infelizmente, né, poderia ficar em uma opção de crédito, aí você tinha essa opção, né? Mas infelizmente as plataformas aí elas oferecem esse reembolso e, cara, para mim é muito complicado um conhecimento tão grande que eu tenho hoje sendo usado de uma forma ruim, de uma forma a tentar me sacanear, entendeu? Então, assim, para que isso não aconteça, o curso vai ficar no Pix. Quem quiser aí chegar vai ter que pagar esses 1000 reais. Não acho que é muito dinheiro para o valor que eu ganho no mercado. E é isso, galera. Vídeo feito, vamos para cima. Até os próximos. Tamo junto. Fui.